Andrei Munko, um dos homens mais ricos da Rússia, dono de impérios nos setores de fertilizantes e carvão, fez um alerta grave no início deste mês de fevereiro em entrevista a um jornal dinamarquês. Ele afirmou que uma eventual escalada militar promovida por Donald Trump na Ucrânia poderá levar a um conflito de proporções globais, ressaltando ainda que se as negociações prometidas por Donald Trump com o Vladimir Putin não foram conduzidas tendo por base os termos favoráveis para a Rússia, o risco do conflito escalar, ultrapassar as fronteiras ucranianas e se espalhar por toda a Europa e o mundo também é muito grande. Mas quem é Melchenko? Com uma fortuna estimada em 25 bilhões de dólares, ele é um exemplo clássico dos bilionários russos, empresários que acumularam grandes fortunas e influência após a queda da União Soviética, muitas vezes com laços estreitos com o Kremlin. Embora ele negue ter encontros pessoais com Vladimir Putin, a União Europeia o incluiu em sanções em 2022, descrevendo como parte do círculo íntimo do presidente russo. A oligarquia russa é a base do poder autoritário de Vladimir Putin, que ao longo dos 25 anos em que está no poder na Rússia, distribuiu a um seleto grupo de bilionários o controle sobre conglomerado e setores inteiros da indústria russa para obter como compensação apoio político e, acima de tudo, apoio financeiro para se manter como líder incontestável. Rússia. Não é a primeira vez que Melchenko chama a atenção. Em março de 2022, as autoridades italianas confiscaram o seu iate, avaliado em mais de $500 milhão como parte das punições à elite russa. Curiosamente, em 2024, ele concedeu uma entrevista a Tucker Carlson, na qual ele insistiu que nunca discutiu política como Vladimir Putin. A sua nova declaração, porém, revela uma preocupação estratégica se Donald Trump adotar medidas mais agressivas como ampliar sanções ou enviar armas pesadas para a Ucrânia. Moscou poderá interpretar isso como a continuidade da política de Joe Biden e como uma ameaça existencial. Desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia mantém uma postura de linha vermelha em relação à OTAN e ao Ocidente. Com a guerra de 2022 sendo justificada por Vladimir Putin como uma forma de proteger a Rússia e evitar a expansão da aliança militar. Melchenko, mesmo sem cargo oficial, reflete o temor de que pressões externas forcem a Rússia a retaliar além das fronteiras ucranianas. A eleição de Donald Trump em 2024 reacendeu um debate antigo, a sua abordagem pragmática e por vezes controverso com a Rússia. Em janeiro, Vladimir Putin declarou-se aberto a negociar com Donald Trump, mas rejeitou qualquer acordo com o governo ucraniano, chamando-o de ilegítimo. Mas por que essa deslegitimação? Em 2022, Zelensky decretou lei marcial em resposta à operação militar, resultando na suspensão temporária das eleições presidenciais e parlamentares no país, já que a Constituição ucraniana proíbe eleições durante guerras. O mandato de Zelensky, que terminaria em 2024, foi estendido por conta dessa determinação constitucional com o Kremlin, usando isso para questionar a autoridade de Zelensky, ignorando, obviamente, que se trata de uma determinação da Constituição ucraniana. Uma Constituição que, é importante frisar, foi escrita e aprovada pelo parlamento ucraniano muito antes de Zelensky entrar para a política. Zelensky, porém, rebate. Em entrevista a Piers Morgan, diz estar pronto para se sentar e negociar com o Vladimir Putin. Com a resposta de Moscou sendo entregue por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que chamou a proposta de teatro político, e é nesse momento que o fantasma das sanções volta a assombrar a Rússia e os seus bilionários. Keith Kellogg, general aposentado e enviado de Donald Trump para a região, revelou a New York Times que o plano é levar as sanções ao nível 10 de 10, especialmente no setor energético. Atualmente, essas sanções estão em um nível de 3 de 10, segundo ele, o que significa que os Estados Unidos provavelmente pressionaram países como Índia e China, que atualmente compram o petróleo russo com descontos, e também bloquearam tecnologias críticas para a produção de gás. Para muitos analistas, para as sanções saltarei do nível atual, que é 3 para 10 em 10 para 10. Até mesmo o Brasil será pressionado por Trump. Não podemos nos esquecer que o nosso país é o maior importador de diesel da Rússia em todo o mundo,
o que significa que, na prática, o Brasil está ajudando a financiar a Operação Especial Rússia da Ucrânia. Neste caso, o próprio Melchenko seria fortemente afetado, pois ele mantém um grande negócio multimilionário no setor de fertilizantes no estado do Pará. Por isso, se Donald Trump quer mesmo ampliar as sanções contra a Rússia no setor da energia, o Brasil com certeza será pressionado para deixar de comprar diesel da Rússia. Todo esse interesse renovado de Trump pela defesa da Ucrânia parece ter um nome: terras raras. A Ucrânia possui dezenas de trilhões de dólares em reservas de lítio, níquel e terras raras essenciais para baterias e armamentos modernos. Com Zelensky admitindo aceitar um acordo proposto por Donald Trump, envolvendo ajuda militar em troca de acesso privilegiado a esses recursos. Para muitos analistas, isso pode redefinir alianças econômicas no pós-guerra e incentivar Donald Trump a garantia que a Ucrânia saia do conflito com pelo menos alguma vantagem. Melchenko traça 2 cenários. O primeiro, se a escalada cessar, o conflito pode terminar em 2025, mas sem um tratado formal até novas eleições ucranianas. No segundo, Donald Trump aumenta ainda mais as ajudas militares para a Ucrânia e as sanções contra Rússia, o que resultaria em uma guerra mundial caso Rússia se sinta encurralada. Mas historicamente a Rússia costuma ser pragmática em situações extremamente extensas e de forte pressão, como em 1962 durante a crise dos mísseis cubanos, quando a União Soviética recuou após Kennedy bloquear Cuba, e no final dos anos 80, quando após quase uma década de guerra os soviéticos aceitaram a derrota e abandonaram o Afeganistão. Mas hoje muitos acreditam que Vladimir Putin investiu tanto da sua imagem política nessa guerra que eles acreditam que o cálculo pode ser diferente com Vladimir Putin, temendo que, se demonstrar fraqueza e sair da Ucrânia com um pouco mais do que entrou, opositores e até mesmo bilionários descontentes poderão retirá-lo à força do poder. Enquanto isso, Donald Trump promete diálogo com Vladimir Putin e Zelensky nas próximas semanas, mas as forças ucranianas duvidam, dizendo que promessas não protegem cidades e que Donald Trump precisa de mostrar qual é exatamente a sua intenção. Se Donald Trump seguir o seu estilo transacional, que busca sempre obter retornos financeiros tangíveis em qualquer negociação, as terras raras ucranianas poderão ser um argumento mais do que suficiente para levá-lo a encarar a defesa da Ucrânia com outros olhos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e aperte no sininho das notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.